Glórias a Deus por mais um dia buscando a santidade do Senhor, né, irmãos? Eu louvo a Deus por quanto Deus tem sido fiel. A palavra do Senhor está em Jeremias 18. Abre a sua Bíblia aí, Jeremias 18. Glórias a Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desça à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra de sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, sabemos, ó Deus, o Deus que nós servimos, o quanto Ele é fiel, e também sabemos o quanto Ele é um Deus justo e um Deus conhecedor das nossas vidas, um Deus que guarda cada um de nós. E aí, Senhor, chega a Jeremias, irmãos, e fala assim: Jeremias, desce ali na casa do olheiro, porque você ainda não está entendendo o meu propósito que eu tenho sobre Israel. E Jeremias, irmãos, desce à casa do olheiro, sem menos questões, sem menos perguntar por que a Deus. Ele simplesmente desce à casa do olheiro. Quando Jeremias chega na casa do olheiro, irmãos, aleluia a Deus, o oleiro está fazendo o vaso, está trabalhando na roda, ou seja, está fazendo o vaso. E ali, irmão, quando ele está fazendo o vaso, de repente o vaso, irmão, quebra na mão dele. Ei, escuta aí, irmão. O vaso, ele está fazendo vaso. Ele está fazendo vaso. Me ajuda aí, irmão. Ele está fazendo vaso. Quando ele está fazendo vaso, meu querido, o vaso quebra na mão dele. O vaso se desfaz da mão dele. E Jeremias, irmão, percebendo, ele fixando os olhos no oleiro. O oleiro pega aquele resto de vaso todo arrebentado. Ele pega o vaso todo arrebentado, limpa a mesa, ajuda aquele vaso todo esbagalhado com a pazinha, coloca dentro de um saco, amarra aquele saquinho de mercado, sabe, irmãos? Aquele saquinho de mercado que a gente compra lá as coisas e vem um saquinho junto, né? Para transportar. Amarra e joga no lixo. Hã? Não, irmãos, não. O oleiro pega o vaso novamente, que se quebrou na mão dele, irmãos. Escuta, irmão, quebrou na mão dele. Não quebrou na mão dele. Deus sabe o que está fazendo, irmão. Se Deus sabe, irmão. Se o seu irmão está em situação difícil, mas ele está na mão do Senhor, irmão. Ele não está nisso e naquilo, ou naquilo outro. Meus irmãos, muitas das vezes nós temos que começar a ver as coisas, irmãos, pelo espiritual da coisa. Ontem eu saí para resolver uma situação com a minha esposa e deu tudo errado. Deu tudo errado, irmão? Deu tudo certo, porque muitas das vezes eu não saio com ela, irmão. Muitas das vezes eu não tenho tempo para sair com ela. E Deus ontem fez com que eu saísse com a minha esposa. Eu tenho que começar a olhar as coisas pelo lado espiritual, irmãos. Ei, se liga aí, irmãos. Muitas das vezes você acha que está errado o que aconteceu ontem, mas vem pelo lado espiritual das coisas. Saí para resolver uma situação, né? Passei o dia inteiro com a minha esposa. E aí, irmãos? Olha por esse lado, meu querido, minha querida. Deus é na sua vida. Aí então Deus pega ali o vaso e começa a refazer, irmãos. Parece que ia jogar o vaso fora, não é, vaso? Parece que ia jogar você fora, né? Mas é só mais um pouquinho de tempo. Aguenta aí um pouquinho de tempo e a glória de Deus vai aparecer sobre a sua vida, porque Ele pega o vaso e começa a trabalhar naquele vaso, irmão. Começa, irmão, modelar aquele vaso. Aquele vaso, irmão, ia colocar só um pouquinho de azeite, mas Ele acrescenta algo mais, irmão. Tá Deus poderoso. Ele enche aquele vaso. Aquele vaso era menor. Agora Ele fala: não, peraí, já que o vaso quebrou e eu aumentei a potência
potência dele. Ou eu coloquei algo a mais aqui. Eu coloquei mais produto para que ele ficasse mais forte. Então eu vou fazer esse vaso um pouco maior. Eu vou aumentar esse vaso para que cabe mais azeite. Para que esse vaso venha se encher de azeite. E aí, irmão, ele começa a encher. Ele começa a transformar aquele vaso. Quando ele termina de fazer o vaso, irmão, aleluia, que já passou pelo forno. Eita Deus. Que já passou, irmão, pelo molho. Aleluia, o vaso está pronto, irmão. O vaso está pronto. O vaso está pronto. E aí, irmão, quero eu imaginar, não está escrito isso, mas eu quero eu aqui ter a ousadia do meu espírito que está em mim, o espírito que Deus me deu. Eu quero imaginar que o Espírito Santo do meu lado aqui me ajudando. Eu quero imaginar, irmãos, que aí, vaso, aquele vaso, irmão, que ia ficar na entrada da porta, que ia ficar, irmãos, ali, irmãos, no comecinho da porta, aquele vasinho simples, irmão, que quebrou. Agora, irmão, esse vaso começa a entrar pelo templo, e aquele vaso sendo carregado pelo olheiro. Sendo carregado pelo olheiro, irmão. E ele passa, irmão, entre os outros vasos. E ele começa a passar, irmão, na mão do oleiro. E entra, irmãos, pelo templo. E vai passando. E todo mundo começa a olhar, mas que vaso é esse? Mas que vaso lindo. Mas quem é esse vaso? Que vaso é esse? E esse vaso, irmão, é colocado, irmão, de frente. De frente, irmão, com os outros vasos. Sabe por quê, irmão? Porque esse vaso, quando ele quebrou na mão do olheiro. Ele quebrou, irmão, na mão daquele que conhece, aquele que sabe fazer as coisas, e encheu esse vaso, irmão, e o transformou, irmão, para pregar um evangelho genuíno, para pregar, irmão, as boas novas, para pregar para crente, para pastor e para missionário, para aqueles que estão achando que está na presença de Deus, mas não está, irmão. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, enche esse vaso que agora está compartilhando, Pai. E esse vaso, irmão, é você. Irmão, é você que está me assistindo. Levanta, toma posição diante de Deus, porque Deus vai te encher, irmão. Deus vai te exaltar nesta terra, irmão. Deus vai fazer você, irmão, um vaso de honra. Vai entrar pela porta da frente. Não é aquela porta lateralzinha não, irmão, aonde o irmão ali do outro lado é o banheiro, do outro lado ali, irmão, é onde você compra um lanchinho. Não, irmão, você vai entrar pela porta da frente. Porque se o diabo tentou, irmão, te tirar da presença de Deus, levanta, dá a volta por cima e busque a Deus, porque Ele vai te encher. E você vai entrar pela porta da frente, porque Deus é fiel na tua vida. É essa mensagem, irmão, que Deus tem para você nesta manhã. Eu louvo a Deus e eu creio, irmão, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não desista do seu propósito diante de Deus, não. Busque a Ele e o mais Ele fará. Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe comigo, irmão. Me ajude a divulgar a palavra de Deus. Amém e graças a Deus.